Bom, nação, depois de copiar música na arquibancada, depois deles copiarem jogadores que fizeram sucesso no Cruzeiro, depois de copiarem diretor que também fez sucesso no Cruzeiro, chega a hora de copiar o planejamento do Cruzeiro. Tá achando que é fake? Tá achando que eu tô forçando? A Itatiaia revelou isso hoje. Eu vou trazer pra vocês aqui no vídeo que o planejamento para 2026 do Clube Atlético Mineiro tem como espelho o Cruzeiro Esporte Clube. Bora para mais um vídeo. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo. Já peço de maneira bem humilde aquele likezão de vocês. Deixa o joinha, meta de 400 likes. Me ajude a bater essa meta, tá, nação? Hype o nosso vídeo, se inscreva, comente e também compartilhe o nosso conteúdo, tá? E só lembrando que já tivemos hoje vídeo. Falei sobre essa treta de bastidores que está acontecendo entre Cruzeiro e Corinthians. Já avisando a Copa do Brasil, tem algo acerca dos dois jogos que não está sendo, né, levado de maneira bem harmônica, muito pelo contrário, tá? Tem uma insatisfação muito grande pelo lado do Corinthians por algo que o Cruzeiro quer tentar sustentar. Se você não tá entendendo, o primeiro link na descrição, clica, também está fixado no card no canto superior direito. Vamos lá, nação, sem delongas, eu vou dar play aqui. Eu estou aqui em um dos programas da Itatiaia, que é o Rádio Esportes, acho que é isso, né? O programa logo aí depois do almoço, acontece durante o almoço, passa um pouquinho, enfim, nas últimas horas. E aí, rapaziada, um corte me chamou a atenção, né? Eles estavam projetando o confronto contra o Fortaleza, e aí, em determinado ponto, o setorista do Atlético, o Henrique André, ele falou um pouquinho do que o Atlético planeja para 2026. Uma informação exclusiva dele acerca do planejamento para 2026. Eu vou só dar play. E aí, quando eu precisar pausar, eu pausarei, tá? Like e hype o vídeo, bora escutar. Eu sei que é difícil escutar Itatiaia, tá, nação? Mas aqui é pra gente ver que copiam tudo, até o planejamento também estão sendo copiados. Vê se o que ele vai dizer não parece com algum planejamento recente em algum clube em Minas Gerais. Então você não trata dessa maneira simplesmente um telefonema, né? Se vier a sair, tem toda uma preparação para isso acontecer. Na sua apuração, nesse momento, mais pro Hulk ficar, mais pro Hulk sair, o que faz o Galo já tem esse planejamento em andamento pro ano que vem? O Henrique André. Pois é, Thiago, e tem outro lado, se o Hulk faz o gol de pênalti, né, essas pessoas falariam o contrário. Então, exatamente por isso a diretoria não pode trabalhar com tanta, né, por esse lado passional. O que eu apurei sobre o Hulk, né, muita gente falando que já tem um alinhamento entre clube e também o jogador para romper o contrato que vai até o final do ano. A informação que eu tenho é que não procede. O Hulk tem um contrato a cumprir. O Sérgio Coelho, em entrevista à Itatiaia recentemente, disse que conversou com o Hulk, que o Hulk permanece. E no momento, este é o cenário. O Hulk cumprindo o seu contrato. O Atlético já vem se preparando há 60 dias com reuniões não diárias, mas frequentes, entre comissão técnica, diretoria. E uma coisa que eu apurei muito importante, Thiago, é que há um alinhamento muito forte com o técnico Jorge Sampaoli. E o Atlético está muito satisfeito com a mentalidade do treinador argentino. Eles vêm conversando e o Atlético tem, sim, um perfil de contratações para o ano que vem. Tem também garantido investimento para contratar, porque neste cenário, nessas conversas, ficou definido aí dois cenários, né? Ficaram definidos, com ou sem Libertadores. Então, o Atlético fora da Libertadores, óbvio que o investimento não vai ser o mesmo que caso se fosse classificado, tivesse sido campeão da Copa Sul-Americana. Mas o investimento está garantido, o Atlético se propõe, o Atlético garante que terá um time competitivo e com um perfil diferente de contratação, né? Por exemplo, jovens até 23 anos, rápidos, intensos. O Atlético quer dar essa oxigenação no elenco e isso deve acontecer. Claro que isso não impede de chegar também um jogador mais experiente. Sobre lista de saídas, o clube prefere, por enquanto, não falar nada disso, mas pelo que eu apurei, não vai ser, Thiago, essa reformulação geral também não. Essa limpa, esse passaralho, isso não vai acontecer. O Atlético deve manter uma base, vai manter uma base e já em conversas com o Sampaoli, tem alguns nomes definidos também. E volto a dizer, viu, Thiago, muito satisfeito e ver o Sampaoli encaixado com a mentalidade neste projeto atleticano. E uma coisa que me falaram... Peraí. Pera aí mesmo, vamos lá, calma aí. O que é?
contratação, o planejamento para 2026 é o Atlético fazer contratação de jogadores até 23 anos, com perfil ali de serem, né, jogadores intensos, rápidos, né, até essa idade de 23 anos, com, né, possível revenda. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar em Minas Gerais, hein? Eu não sei aonde, nação. Eu não sei aonde, mas eu acho que eu já vi, hein? Vocês viram na tela aí alguma coisa diferente? E eu poderia colocar outras artes aí, tá? Jonathan Jesus pra zaga. Rian Guilherme, ali no setor de meio campo. Também encaixaria. Se dá uma forçadinha ali, passa um pouco dos 23 anos, mas dá até pra colocar o Sinisterra. Aí tem o Neiser Vidia Real. Ai, 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 hein, frangalhada. Vocês não têm vergonha na cara, tá? E não satisfeito, vocês ouviram o Henrique André, setorista, né? Um cara que tem informações exclusivas do Atlético. Bora aqui ouvir também. Cadê ele aqui, ó? Esse aqui, ó. João Vitor Xavier, outro atleticano que compactuou aí. É isso mesmo, vamos copiar aí algum clube que a gente conhece que nas últimas janelas fizeram perfil nesse aspecto. E não é que a gente só vai contratar jogador desse perfil. Possa ser que chegue algum jogador um pouco mais pronto, um pouco mais experiente, tipo um Gabigol da vida, né? Tipo um Fabrício Bruno, tipo um Fagner. Como fica essa remontagem do time do Galo na sua avaliação, em especial, né, passando aí pela situação do Hulk, que era a sua opinião, é uma reformulação muito profunda, mantém uma base, já tem uma espinha dorsal. São Paulo a gente sabe, negócio de intensidade, jogador mais jovem. Como é que fica esse Galo para 2026, hein, João? Thiago, acho que todo mundo no Atlético sabe que a reformulação vai ter que ser grande. Até porque uma parte grande da própria diretoria do Atlético entende que o elenco foi montado muito mais com a cara do Cuca do que com a cara do que o Atlético queria. É um elenco mais envelhecido. O Atlético quer pro ano que vem um elenco com mais força física, com mais juventude, um elenco que esteja voltado também para o futuro, não para uma temporada, mas um elenco voltado para a formação de um time para 2, 3, 4 temporadas, que é sempre o ideal no futebol. Você começa a formar o seu time não pensando apenas naquele ano, naquela temporada, pensando nas temporadas que virão para frente, pelo menos 2 ou 3 temporadas. Entendi, João, entendi. Já tô cansado de ver Itatiaia. Que eu queria trazer pra vocês, eu já consegui trazer. E é isso, nação. É isso. Basicamente, sem beabá, sem forçar. Não tô forçando a barra aqui, é fato. O Atlético vai copiar o planejamento do Cruzeiro nos reforços para a próxima temporada. E aí, né, fica escancarado que mais uma vez eles gostam e eles copiam o maior clube de Minas Gerais. Se for parar pra pensar, né, nação, não é nem pra mim ficar chateado, né? Tudo que é bom tem que ser copiado mesmo, porque o planejamento que o Cruzeiro está fazendo a médio e longo prazo, não apenas a curto, apesar de já ter resultado, né? Porque é inegável, um clube que ficou 3 anos na Série B, volta para um ano de dificuldade na Série A, mas no segundo ano já pega a final de competição continental, no terceiro brigando pelo título até a antepenúltima rodada, tem chances matemáticas, possivelmente com a possibilidade grande de chegar a uma final de Copa do Brasil. Ou seja, cara, é uma estruturação que foi muito bem feita. Se fosse mal feita, o Cruzeiro não conseguiria esses feitos. Fato. Ponto. Então, se deu certo, claro, cara, eu acho que realmente, né, tem que ser copiado. Só que assim, né, poxa, é que já tem um histórico aí, né, rapaziada? Copiam tudo, né? Copiam tudo pra conseguir conquistar alguma merda. Tiveram que levar zagueiro, tiveram que levar atacante, tiveram que levar técnico, diretor de futebol. Quem acompanha aí o Atlético naqueles tempos de Calil tá ligado que o cara fez a rapa em vários ex-jogadores, até jogadores que estavam de saída do Cruzeiro, diretor de futebol, e vocês estão ligados, aí copia música, aí copia um monte de coisa, e agora até planejamento também. Fica esperto, hein? Fica esperto, Cruzeiro. De repente aí, ó, né, lançam de alguma maneira
algum desses vírus aí, consegue ter acesso aí de repente ao que o Cruzeiro pensa em planejamento de fato, né, de reforços, né, lá dentro dos computadores dos scouters do Cruzeiro. Fique esperto, hein? Eu não duvido nada desse time lá do outro lado da lagoa, não. Mas é isso, pessoal. Fica à vontade para poder comentar, deixar sua risada, cornetar, discordar aqui do meu ponto de vista. Aqui é um canal livre para vocês opinarem. O like e o hype também nesse vídeo sempre é muito bem-vindo, tá bom? Até a próxima, fique com Deus, tamo junto!